Olá, boa noite. Você já está, como sempre, assistindo Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós entramos no ar aqui logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui de segunda a sexta, logo depois do radar até praticamente 19 horas. Tá? Então, vocês podem perguntar sobre qualquer um desses temas para nós aqui no programa. Nós sempre temos algum promotor, algum advogado, algum desembargador, algum juiz, alguma advogada, alguma professora para responder sobre qualquer um desses assuntos, direito do consumidor, do trabalho, de família ou previdenciário. Mandem as perguntas para nós. O telefone é 3230 1530, é o telefone que nós usamos aqui na TVE, e o e-mail é consumidorempauta@tve.com.br. Combinados? Vocês perguntam e nós vamos respondendo aqui. Nós não. Quando eu digo nós, é o que eu estou me referindo aos convidados do programa. Eu só pergunto, transmito as perguntas de vocês aqui. Às vezes dou meus pitacos aqui também, mas acaba às vezes até atrapalhando, então não falo muito. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou anunciar o nome do nosso convidado. Mas antes eu quero dizer que esse programa é dedicado ao casal professor Nerci e doutora Gladys. É um casal extremamente amigo nosso, que é lá de Sapucaia do Sul, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e esse programa é todinho para vocês também. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, mais uma vez, esta figura ímpar do direito do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectador. Tudo bem, graças a Deus, sempre é uma alegria estar aqui. Que bom, né, professor? Aliás, alegria é viver, né? Ah, alegria é viver, com certeza absoluta. Tem muita gente que não tem essa alegria. Pois é, mas é pena. É uma pena, né? É uma pena, porque a vida é tão bonita. A vida é bonita, é bela. Tantas coisas boas. Às vezes uns percalçozinhos ali, mas isso aí, faz parte. Se tudo fossem maravilhas, flores e rosas, não e se coisas, daria valor. Não se daria valor. Né? A gente tem que dar valor àquilo que a gente conquista. Por isso ao que é uma longo da alegria vida. estar aqui. Que bom, tentando responder os questionamentos. Aliás, um programa de uma audiência incrível. Né? Eu sinto Impressionante, isso né, a professor? cada dia, a audiência deste programa. O professor Bonato estava me contando hoje que esteve falando com pessoas importantes. Todas as pessoas são importantes para nós, mas ele foi em alguns locais em que realmente o programa tem uma audiência muito boa. Então, isso nos deixa extremamente satisfeitos e exatamente para vocês que a gente faz esse programa aqui. Professor, vamos às perguntas de hoje? Lá. Senão nós vamos parar no PROCON. Também. Vamos reclamar que nós estamos praticando aqui... demais. E praticando propaganda enganosa. O senhor Maurício, ele mora na cidade de Viamão. Ele tem um cartão de crédito, ele colocou aqui qual é a bandeira, que foi clonado e os vigaristas fizeram diversas compras com o cartão. A quem devo recorrer para me ressarcir dos prejuízos? Em primeiro lugar, Maurício, a própria administradora do cartão. Você faz um boletim de ocorrência policial, dá para fazer online, né? Entra lá na Polícia Civil online, faz o registro de que o seu cartão foi clonado. E olha, meu amigo, Maurício, telespectador, é uníssono na jurisprudência no reconhecer que se foi pago o cartão clonado, o consumidor tem o direito de ser ressarcido de tudo que não foi ele que gerou, e sim pelo clone. Então, Maurício, procure a sua administradora de cartão de crédito. Se ela voluntariamente, administrativamente, como a gente diz, não lhe ressarcir, bom, aí entra com uma ação judicial contra a administradora do cartão, meu amigo, porque a súmula, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido. Isso aí é chamado caso fortuito interno, ou seja, está dentro de uma linha de previsibilidade das administradoras de cartão de crédito, a clonagem. E a jurisprudência, então, diz que o consumidor que teve o prejuízo tem que ser ressarcido. Procure, então, a sua administradora. Se ela não lhe ressarcir, Maurício, ação judicial. Se você for pedir indenização até 20 salários mínimos, no juizado especial cível, aí de Viamão, no foro, aí de Viamão, não precisa nem contratar advogado. De 20 a 40 salários mínimos, Maurício, a necessidade de contratar um advogado. Aí procura um advogado da sua confiança, tá? Se a administradora não resolver. Mas eu tenho quase certeza que vai resolver, porque eles vão perder sempre, né? Tem súmula do Superior Tribunal de Justiça, tá, Maurício? Faça isso, que você vai ganhar. Você tem o direito reconhecido. A próxima pergunta vem da cidade de Osório, e o telespectador é o senhor Leonardo. Ele gostaria de saber, professor, e eu também aqui, porque eu também não sei, se uso capião é parte do direito do consumidor, pois minha mãe cuidou de um terreno por mais de 20 anos. Faz um ano que o dono do terreno apareceu e quer o terreno de volta, quer tomar posse. Minha mãe pode ajuizar uma ação de uso capião? Isso aqui não tem muito a ver com o consumidor. Não é direito consumidor, mas é uma questão muito importante. A uso capião, ela vem lá do tempo do direito romano, uso capio. Para que alguém venha usucapir um bem, telespectador aí de Osório, como é que é o nome dele? Leonardo. O Leonardo, a sua mãe tem que ter ânimos de dono, que é o chamado lá em latim animus domini. Se ela disser, esse terreno é meu, ninguém entra aqui, e passou o prazo, pronto. Com o Código Civil de 1916 era 20 anos, agora com o Código Civil de 2004, aí, 10 anos. E uso capião urbano, só que este, que é na cidade, para lotes até 250 metros quadrados, 5 anos. Então, ela está a 20 e o dono quer, se ela disser, não, o terreno é meu, pronto. O ânimos de dono está presente, o tempo fluiu e ela, então, com uma ação judicial, o juiz vai mandar. Me parece que agora o usucapião pode ser feito até no cartório, no tabelionato de notas. Tá, Leonardo? Fale para sua mãe que ela tem o direito ao terreno. Tá? Agora, imagina, procura um advogado aí. Esse terreno deve ter um IPTU, alguma coisa. Ela aí. Deve estar Ela pagando, né? Tá, Leonardo, a sua mãe está com direito, sim, meu amigo. Não é direito consumidor, é direito civil, mas está muito claro lá no Código Civil brasileiro, tá, meu amigo? Obrigado pela pergunta. O senhor Vitor mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ele fez aquilo que não se deve fazer. E eu vou ler a pergunta aqui para o professor Bonato. Vendi um carro de minha propriedade para uma pessoa que me deu 5 cheques. Aí passei uma procuração para ele, mas ele sumiu da cidade e os cheques estão sem fundo. E o Vitor quer saber o que ele faz, professor. Aqui também não se aplica a defesa do consumidor, mas eu Também não me furto, não, porque é uma relação entre particulares, o Código de Defesa do Consumidor é para regular a relação entre empresas, né, profissionais e não profissionais. Mas, Vitor, você não tem o DUT, que é o documento único de transferência, aquele no certificado de propriedade, tem o DUT. Você passou uma procuração, mas você passou o DUT para o nome dele? No nome de quem está registrado esse automóvel no Detran? No seu nome? Porque aí você entra com ação de busca e apreensão, está com ele não pagou, os cheques são frios, porque você é o proprietário. Agora, se ele transferiu para o nome dele, bom, aí você passa a ter o direito obrigacional somente, que é o de cobrar os cheques. Aí você vai ter que entrar com uma ação judicial, cobrando, porque o cheque é um título executivo extrajudicial, tá, Vitor? Procure se aconselhar com um advogado da sua confiança, para que verifique. Vá nesse CRVA, Certificado de Registro de Veículos Automotores, né? E veja lá o automóvel. Você deve ter o certificado de propriedade desse automóvel. Se tiver no seu nome, é só entrar com uma ação de busca e apreensão desse automóvel que você entregou na boa-fé, né? E a pessoa não lhe pagou. Ou seja, o carro é seu ainda, tá, meu amigo? Procura um advogado da sua confiança. A dona Vilma mora aqui em Porto Alegre.
A dona Vilma tem uma TV a cabo, uma assinatura de TV a cabo. Certo. Ela diz aqui qual é a operadora. Faz muitos anos, ela diz. Agora recebi uma fatura com um valor muito alto. Liguei para eles e eles disseram que incluíram um pacote de filmes e que terei que pagar ou perderei o serviço. Uhum. O que faço, já que não solicitei o pacote de filmes? Dona Vilma, primeira coisa, reclame contra essa operadora na Anatel, tá? Aqui na Princesa Isabel. O telefone parece que é 3113, tá? Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações que fiscaliza as concessionárias de serviço público de telecomunicação. Primeira providência. Represente também contra essa empresa no PROCON, para que seja instaurado um processo administrativo. E entre com uma ação judicial, até 20 salários mínimos, o valor dessa ação, né, dona Vilma? Então, entre com uma ação contra a operadora, porque você quer que seja mantido o contrato original. Você não quer pacote novo. E eles não podem obrigar o consumidor a adquirir o que não quer. Então, que eles cumpram o seu contrato, tá, dona Vilma? Entra com uma ação judicial e peça para o juiz aplicar o direito que rege o contrato entre você e a operadora. Você vai ganhar. Procure uma pessoa da sua confiança que tenha conhecimento de causa, tá, dona Vilma? O direito está todo do seu lado. Agora é que impressionante, horror. sabe, professora? Mas eles fazem isso. A pessoa faz um contrato, eu vou pagar R$200 porque eu quero tantos canais, tantos canais de filmes e pronto. Daqui a pouco aparece uma conta de 400, não, nós colocamos um outro canal, mais filmes para a senhora. Olha, só para te ter uma ideia, a Anatel tem uma resolução, pena que eu não me lembro o número, mas é uma dessas últimas, está na minha página no Facebook, que quando eles fazem uma oferta nova para clientes, para captar clientes novos, o cliente antigo não pode ser alijado dessa oferta. O cliente antigo tem os mesmos direitos, tem resolução expressa da Anatel. Porque eles fazem oferta, isso vai ficar, eu pago 250, como é que vocês fizeram o mesmo pacote agora por 150? É porque a gente quer catar. Tu podes, como cliente antigo, aderir a essa nova oferta. Expressa a resolução da Anatel, tá? Então, dona Vilma, toda a razão do seu lado, toda a razão do seu lado, tá, meu amigo? Vamos agora para uma outra operadora, só que agora de telefonia. Essas o Orlando mora aqui em Porto Alegre também. Orlando? Orlando. Fui assinante de uma operadora de telefonia, cujo nome está aqui, a gente não diz por uma questão de, né? Mas a operadora deve saber. Durante 3 anos. Agora decidi trocar de operadora. É aquela... Claro. Então, está fazendo como é a... Portabilidade. A portabilidade. Agora decidi trocar de operadora e estão me cobrando uma multa por quebra de contrato de fidelidade. Quando fiz a assinatura, a fidelidade era por 1 ano. Eles podem me cobrar? Não pode. Você pode fazer a portabilidade. Inclusive, Orlando, quando a gente vai fazer portabilidade, não interessa a companhia que você está, vai na que você quer escolher e eles vão fazer a operação. E vão passar você para ser cliente lá, vai acabar o número, passar junto, você nem liga. Você está devendo alguma coisa para eles? Não está. Se estivesse devendo, não, ainda eles iam alegar alguma coisa, mas eles não podem negar, é lei, a portabilidade. Então, qual é a companhia que você quer? X, vá lá na companhia X, olha, eu tenho o telefone da companhia Y, da operadora Y, e eu quero transferir para vocês. Vocês fazem isso, eles fazem na hora. Fizeram para mim isso há poucos meses. A outra lá, nós não vamos permitir. Mas que isso? Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia, Orlando. Mas que horror. Depois vocês falam que horror. Não, mas o que fazem com o nosso povo? Você diz aí, a fidelidade é 1 ano. Claro que é 1 ano. Você está 3. Só que eles querem que você seja fiel o resto da vida. O resto da vida. Claro. Mas que isso? Orlando, não liga para eles, vai lá na companhia que você escolheu, eles fazem tudo. E passa o seu número para nova.
Eu fiz exatamente isso. Eu decidi trocar de operador. Fui na operadora que eu queria e disse, olha, eu tenho um telefone de tal operador, quero passar para vocês. Ah, não, só sente aí. Ela fez tudo. Eu tenho um combo aí dessas emissoras de TV a cabo que tem um telefone fixo também. Claro. Eu disse, olha, eu tenho um telefone fixo, mas o senhor não quer entrar? Eu quero. Só disse para eles, quero. E o telefone está lá. Pronto, tá lá. O mesmo número. Não tem nada a ver com o operador, porque é lei, né? Orlando, faça isso, tá? Não ligue para essa companhia aí, porque esses caras vão quebrar. Aliás, deve estar quebrado já. Já deve estar. Odeio o consumidor. O senhor Valério mora na cidade de Camaquã. Aí o Valério conta o seguinte, fui abrir uma conta poupança num determinado banco, que também está aqui, e exigiram que eu depositasse determinado valor. Até aí tudo bem. Só que depois do depósito, o atendente me informou que eu não poderia movimentar esse valor durante 1 ano. E eu quero saber, e eu também quero saber, professor Bonato, se isso é legal. Mas claro que não. Mas claro que não. Mas o que é isso? O caderneta de poupança, eles só gerenciam, porque isso aí está interligado lá com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um sistema todo próprio. Por isso que ninguém pode mexer na conta poupança. Ninguém, só com determinação judicial. É crime mexer na poupança de alguém. Agora, o titular pode. Claro. Ora, daqui a pouco o Valério precisa para uma eventualidade. Não faz. Mas Valério, vai na promotoria aí de Camaquã. Fala com o promotor aí, diz, olha, eles não querem deixar eu mexer na minha poupança. No meu dinheiro. No meu dinheiro. Porque, ou liga para o Banco Central, que é o fiscal dos bancos, é o Banco Central. Vai dar uma multa nesse banco. Mas o que é isso? Você já falou com o gerente? Porque se o gerente disser isso, esse gerente tem que ser destituído desse banco. Mas que horror! Estou totalmente contra a lei, tá, Valério? Existem coisas que acontecem que as pessoas perguntam para a gente que a gente acredita porque eles perguntaram, porque eles estão perguntando, então relatando, mas é inacreditável. É inacreditável. Né? Que um funcionário de um banco vai dizer para a pessoa, olha, pode abrir uma conta aqui, deposita R$1.000, mas tu não pode mexer nesses R$1.000, hein? Mas como? Olha aqui, surgiu um imprevisto. Mas não vai render o juro que está previsto por 1 ano. Bom, sim, me dá o proporcional. Claro. Mas que coisa. Mas o que é isso? Valério, procure a promotoria aí de Camaquã, hein, tá? O senhor Álvaro, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele passou numa loja e viu um anúncio lá de uma oferta e comprou um televisor para a filha dele por R$990. O vendedor, na hora que disse assim, olha, o senhor aproveite, leve esse por R$990, porque na realidade ele custa R$1.300. Então, o senhor Álvaro aproveitou. Chegou em casa, entregou o televisor para a filha e trouxe. Aí disse, olha, paguei uma oferta assim, R$990. Aí a filha dele perguntou, falou para ele o seguinte, 3 dias antes, ela tinha passado na mesma loja e viu o mesmo aparelho oferecido por R$800. E agora o senhor Álvaro quer saber se eles podem fazer isso, professor. Eu tenho dito nesse programa e digo sempre para as pessoas que o Brasil adota o sistema do princípio da legalidade. Nós temos que saber disso, telespectador. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. E a Constituição Federal é a lei das leis. Nada pode ser contra a Constituição Federal no que tange ao sistema legislativo. Porque o que for contra a Constituição é inconstitucional e não gera qualquer tipo de efeito. Princípio da legalidade está lá e o telespectador vai lá e leia uma linguagem escorreita. Ninguém está dito lá. É obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tem lei dizendo que se eu coloco um televisor para vender a R$800 num dia, eu não posso no outro dia aumentar para 900? Tem lei? Não tem. Não tem. Então, nós vivemos na economia de mercado. Eles fazem a promoção, voltam,
para o preço original. Aqui na Semana de Porto Alegre, muitas vezes, os PROCONs questionam, mas vem cá, vocês realmente baixaram o preço? Porque não pode aumentar e depois dar desconto. Mas não, aí estava 800, aí era 900 agora, mas era 1.300 conforme foram informados. Então, lastimo dizer, não tem nada de ilegal por eles terem vendido por 800 lá, há 3 dias atrás, tá? Mas pode vender até por 500. Pena que o seu Álvaro não passou lá 3 dias antes. Pena que não passou lá, não comprou. Pessoas compraram por 800, tá, seu Álvaro? Tá bom, meu amigo? A dona Elizabeth mora na cidade de Guaíba. Terra é Guaíba. Terra é Guaíba. Minha linha de TV a cabo, diz a dona Elizabeth, teve problemas. Então liguei para a operadora. Marcaram um determinado dia e fiquei esperando. E eles não apareceram até agora. Posso entrar com pedido de reparação, já que perdi um dia de trabalho? Óbvio. Óbvio, né, dona Elizabeth? Entra com uma ação contra a operadora, a senhora tem a prova que foi marcado, ficou esperando o dia inteiro, perdeu o compromisso de trabalho, isso tem preço. Entra no juizado especial civil aí de Guaíba, vá no foro de Guaíba, se informe lá, o pessoal do juizado especial civil peça um trabalho memorável, vamos lhe dar todas as explicações, quais documentos a senhora deve juntar, e pronto, o juiz vai, fazer com que essa empresa lhe indenize por todo esse tempo perdido. Isso não é mero dissabor, não, isso é dano. Moral eu não digo, mas extrapatrimonial, tá? Entra com uma ação contra eles, dona Elizabeth. Professor, eu não sei se essa pergunta aqui é direito do consumidor, mas o senhor Romero, que mora em Viamão, ele é proprietário de uma pequena empresa. Aí ele decidiu alugar essa empresa por uma pessoa durante 1 ano. Acontece que ele chega a ficar 3 meses sem pagar o aluguel e eu gostaria de desfazer o negócio. Caso ele aceite me devolver a empresa, terei que pagar alguma multa sobre o contrato? Isso depende, viu? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, isso aqui é lei de luvas, que é um estabelecimento comercial, aquela questão de ponto. O ponto tem muito valor comercial, então depende do contrato que vocês fizeram. Ele deixou de pagar 3 meses. Mas ele fez clientela. Agora o senhor quer de volta e a clientela dele vai vir para o senhor? Tem que olhar o contrato que vocês fizeram, tá? Não é assim. Eu não conheço o contrato. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não. Procure um bom advogado para lhe orientar. E o senhor pode entrar com uma ação judicial cobrando os 3 meses que ele está devendo. Mas pedir o imóvel de volta antes de término do contrato? Aí vai se aplicar a lei de luvas, pelo que eu conheço do direito empresarial, tá? E se ele tem um contrato, deve constar no contrato. Tem que estar constando no contrato. Se o contrato for omisso, se aplica a lei. E a lei aplicável ao caso é o direito empresarial, não o direito do consumidor, tá, seu Romero? Vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje, professor, e ela vem lá do Arroio do Sal. E quem pergunta é o senhor Cláudio. Que não é o seu professor Cláudio Bonato, é um outro Cláudio. Mas deve ser gente boa. Tem muitos, deve ser gente boa. Arroio do Sal. Cláudio de Arroio do Sal quer saber o seguinte: pergunto se a lei que determina o tempo de espera em filas de banco também se aplica às lotéricas. Acontece que, principalmente em dias de jogos e que o prêmio está acumulado, a demora ultrapassa muitas vezes a 1h30. Essa pergunta é importante, Cláudio, porque é uma lei municipal. Aliás, a competência para legislar sobre isso é do município. Aqui em Porto Alegre é 30 minutos. E quando é no final do mês, o prazo é maior, tá? Então, Cláudio, tem que verificar se tem lei municipal aí em Arroio do Sal. Pois é município, aí a lei vai dizer qual é o tempo e a quem se aplica. No meu modo de entender, se aplica também, mas não nesses casos aí, ó. Tá bom. Último dia do mês, tá? Dá uma olhada na lei aí se tem, Cláudio. Tá, nós ainda temos um tempo e eu pedindo aqui pressa para o professor Cláudio Bonato. Eu sabia que tinha tempo. Então tá. O professor, então, deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui no nosso celular. WhatsApp. Assim, o Márcio de Gravataí usou o cartão Construcar e ficou devendo cerca de 15 mil.
quer saber se podem trancar o fundo de garantia de tempo de serviço quando ele saiu do emprego. Mas isso aqui não é uma pergunta de direito do consumidor. Sim, mas é óbvio que não. Mas é óbvio que não, Márcio. Isso é caso de polícia, ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer no fundo de garantia de tempo de serviço do trabalhador. Mas o que é isso? Para pagar a dívida? Isso é fazer justiça pelas próprias mãos. Por que eles não entram com ação judicial contra você, cobrando? Porque os juros são extorsivos e não há juiz que dê. Entendeu? Aí querem, a mano militar, a força, tirar o dinheiro do Márcio. Não é assim. Procura um advogado e entra com uma ação contra essa empresa aí, tá? E representa a polícia contra eles também, porque é apropriação indébita. Agora, isso é uma coisa importantíssima. Né? Esses cartões Construcar e troço, a pessoa comprou, pagou, fez um empréstimo, sei lá como é que funciona, ficou devendo 15 mil. Agora ele está com medo que a empresa deve ter ameaçado ele, mas né? Olha, vou pegar tirar o o dinheiro do teu fundo de garantia. Mas o que é isso? Claro. Quem gerencia o fundo de garantia é a Caixa. Se a Caixa liberar, a responsabilidade é dela. Mas isso aí é um crime. O senhor tem razão, é um crime. Mas, claro que é crime de apropriação. Se ocorrer, apropriação indevida, apropriação indébita. Não. Márcio, aquilo que eu disse há pouco para o professor Cláudio Bonato aqui é absolutamente verdadeiro. Tem coisas que a gente só lê porque está escrito e porque a pessoa viveu isso aqui e vivenciou. Agora, a gente não acredita. É inacreditável. É inacreditável. Mas fazem com o nosso povo. Fazem. Tá? Ou pelo menos tentam fazer. É verdade, pelo menos tentam fazer. Bom, agora sim, professor, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, que prestou esses esclarecimentos importantíssimos para os nossos telespectadores. Volto sempre, professor. Volto, claro que volto. Mesmo que não me convide, eu volto. Não, já me considero mas o senhor é convidado. O senhor é convidado sempre permanente. O programa de hoje foi dedicado ao casal professor Nerci e doutora Gladys, que moram lá em Sapucaia do Sul. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, às 6h30 da tarde, eu estarei de volta aqui, outra tarde de Direito de Família. E comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.